Eu acho que eu estive muito distante dela, dentro do espiritismo, por longos anos. E o André, quando ele me sugeriu o tema Joana de Ângeles, ele me conecta novamente com uma teoria, com um estudo que eu, mesmo espírita, há longos anos, não tinha a dimensão da obra de Joana de Ângeles dentro do espiritismo. E eu vou explicar para vocês, como eu gosto sempre de fazer, os bastidores dessa palestra. Quando eu comecei a preparar a palestra, para quem é palestrante, muitas vezes você tem o tema na sua cabeça, e até para quem for já querer palestrar, você vai conectando esses temas no decorrer da semana. Isso não acontece de uma forma fluida. Então, geralmente, o estudo, ele vem muito na hora que você senta para preparar, mas você vai tendo consciência de que sabe já sobre o assunto. E assim foi com Joana de Ângeles. Então, quando eu começo a pensar, né, eu vou voltar aqui, porque quando eu me lembro de Joana de Ângeles, é inevitável, dentro do espiritismo, eu não pensar nas reencarnações. E para mim, como espírita, Joana é o espírito que mais clareza traz sobre o processo de um movimento linear de reencarnações. Porque o que geralmente nós esperamos dos nossos movimentos reencarnatórios é que nós fomos alguém no passado, que fizemos algo ou muito bom ou muito ruim. Na maior parte das vezes nós não nos orgulhamos do nosso passado. E viemos com a tentativa de recordar sobre esse assunto. Então é como se eu fosse alguém que viveu na Idade Média, alguém que viveu na época de Jesus, e eu fico tentando recobrar essa única reencarnação. E Joana vai trazer para todos nós espíritas a ideia de várias reencarnações onde se tem uma coerência no caminhar. E essa é a parte mais bonita das histórias de todas as vidas de Joana de Ângeles. E a gente começa por Joana de Cusa. E quando eu fui ver, né, eu já fiz essa palestra antes, vocês podem voltar lá. E eu me perguntei por que eu fui lá no Boa Nova e falei sobre todas as mulheres do Boa Nova. Vocês vão recordar que uma vez o Sidney, ele não está aqui, eu até perguntei por ele hoje, ele perguntou por que você está falando só das mulheres do Evangelho e você não está falando dos homens? E aí eu fiz uma palestra sobre Judas, né? Que no caso eu fiz uma associação ali com a história de Joana d'Arc. Mas ao pesquisar essa palestra, o que eu fiz? Eu, como uma boa pesquisadora que sou, né? Eu sentei mais com o olhar da matéria do que com o espírito para preparar essa palestra. E eu, a princípio, tentei descobrir erros no movimento reencarnatório de Joana de Ângeles. E confesso que eu fiz isso. Tá? O que eu tentei fazer? Eu tentei entender se as datas todas essas reencarnações faziam sentido no movimento espiritual. Então, quando eu sento e vou fazendo o trajeto histórico de todas as encarnações, eu fui pegando as datas, buscando histórias, eu tenho o hábito de buscar tanto a história quanto no espiritismo, mas quanto a história também em outras religiões, vocês sabem disso, né? Então, quando eu pego a encarnação dela como Joana de Cusa, eu posso ir em todo o movimento bíblico da Igreja Católica para pesquisar quem é essa mulher. Então, ali eu vou entendendo quem é ela. Ao terminar a palestra que eu preparei, eu fui nos estudos espíritas. E quando eu fui no estudo espírita, eu me deparo com uma palestra de Divaldo, obviamente, né? Que é o espírito que tem ela como mentora. E Divaldo apresenta uma palestra no mesmo formato que eu preparei a mim.
E aí me deu a sensação de que, ok, estou no caminho, é por aqui que eu devo seguir. Então, quando eu penso em Joana de Cusa, eu vou lembrar da mulher que seguiu Jesus diante de um relacionamento que era extremamente machista, né? Que se a gente for olhar a história de Joana, o Cusa não era um marido que honrava a instituição familiar, casamento, e ela segue Jesus e ele pede para ela continuar fiel à Cusa. E ao Jesus desencarnar, Joana de Cusa, ela continua seguindo Jesus e ela vai, né, no período de morte, onde ela e o seu filho, eles vão para o ambiente que a gente chama, né, onde os cristãos eram mortos, e o filho dela pede para ela negar Jesus e ela não nega, pede o filho para confiar em Jesus e os dois morrem. E para nós mães, Joana de Cusa, que nós chamamos de Joana de Ângeles, nos dá um dos maiores exemplos do amor de seguir em frente, que é o que o Arthur nos falou na sexta-feira, que quando eu tenho a certeza da confiança de Jesus, eu tenho forças suficientes para continuar entendendo que a vida continua. Então, Joana de Cusa, dentro do Espiritismo, ela é um dos espíritos que mais nos ensina sobre esse amor incondicional e sobre a certeza absoluta de que existe vida após a morte. E aí vem o que nós chamamos de Clara de Assis. E Clara de Assis, eu conheci ela trabalhando numa comunidade terapêutica para dependente químico. Essa comunidade que eu trabalhei ainda no Brasil, ela era da Ordem dos Franciscanos. Então, eu trabalhava abaixo de uma instituição com valores católicos. E eu me lembro que uma vez, das pessoas que eu atendia me deu um biscuit, é biscuit que fala que as pessoas fazem, né? Um biscuit com a imagem de Clara de Assis. Mas quem foi Clara de Assis? Ela nasceu numa família muito nobre, e aqui eu já vou enxergar a coerência da reencarnação, tanto de Joana de Cusa quanto de Clara de Assis. Eu já falei essa palestra antes, eu estou só retomando. Que Clara, como Joana, vem de uma família nobre, vem de uma família muito rica, e ela se recolhe dentro dos princípios do cristianismo. E ela segue os princípios de Francisco de Assis. Então, Clara, ela se recolhe dentro de um convento que abre a Ordem das Franciscanas, né? Quem já tem uma base católica aí vai lembrar disso tudo, vai recordar. E Clara, ela, na visão materialista, ela abdicou de tudo, onde ela corta os seus cabelos e vive uma vida por Jesus e para difundir também o cristianismo. Eu vou mais adiante e eu vou lembrar de Joana Inês de la Cruz, que ela é uma reencarnação que ela teve, né? Então aqui a gente está falando, só vou retomar aqui. Quando eu coloco ali a data, e vocês vão lembrar que eu vou fazer nesse processo de pesquisa, Clara de Assis, ela falece em 1253, com 43 anos. Aí quando eu vou para Joana Inês de la Cruz, 388 anos depois, aí eu falei, fez sentido. É um tempo que dá para desencarnar e encarnar novamente, né? Ela encarna também numa família nobre. E ali, ela muito jovem já começou a estudar muito. Ela já começou a se dedicar ao estudo de vários idiomas. E Joana Inês de la Cruz é conhecida como uma das maiores poetisas e escritoras no México. E Divaldo nos conta com muita alegria, né, que quando ele vai ao México conhecer a região de Joana Inês de la Cruz, ele percebe a grandiosidade dessa mulher. Só que essa mulher, né, ali com vestimentas nobres, ela precisou, né, para ela poder ingressar no ambiente acadêmico, ela pediu à mãe para raspar os cabelos, para que ela pudesse se vestir de homem para adentrar o universo de estudos que antes não cabia a nós mulheres. E aí, quando eu me vejo aqui palestrando como mulher, eu vou lembrar que Joana,
em várias das suas encarnações, uma das pautas mais importantes que ela nos trouxe foi o lugar de fala da mulher. Foi o lugar que muitas vezes nós não podemos ocupar e que hoje, num ambiente extremamente, que eu falo, polarizado entre o machismo e o feminismo, eu já começo a entender onde Joana quer chegar. E é preciso compreender todo esse movimento histórico, todo esse movimento de compreensão do lugar dessa mulher, para entender qual é a cadeira que todos nós, mulheres e homens, estamos ocupando. E aí, quando eu vou para a próxima encarnação, eu vou encontrar Joana Angélica, 66 anos depois da desencarnação. Olha aqui, ó, a brevidade de tempo, né? A brevidade de tempo diminui bastante. E Joana Angélica também, né? Aí vocês vão entender que todas estão utilizando o nome Joana. E Joana Angélica, ela nasce em Salvador, de uma forma muito organizada, porque foi onde o Espiritismo surgiu, foi em Salvador, no Brasil. E ela se torna uma freira. E dentro desse lugar, ela vai para um convento, também de uma família rica, nobre, abandona tudo e vive uma vida também como se fosse a vida de Clara, dentro de um convento. Diferentemente das outras encarnações, esse convento, ele acolhia mulheres que muitas vezes engravidavam fora de época, onde os pais não as queriam mais. E nesse convento, todas essas mulheres eram colocadas ali dentro, com a sua vontade e sem a sua vontade. E Joana Angélica acolhia todas essas mulheres no movimento de conversar e guiar essas mulheres para Jesus. E aí, diante do movimento histórico de entrada de soldados portugueses nesse convento, Joana Angélica, ela, para proteger todas essas mulheres de um possível movimento de assédio dos soldados, ela se coloca à frente no momento de invasão, coloca à frente dos soldados e para que todas as outras mulheres pudessem ter tempo de fugir desse movimento e os soldados a matam. Então aqui a gente percebe que essa mulher, no decorrer das suas encarnações, ela vai entregando a vida dela no lugar de todas aquelas outras pessoas que sofrem. E eu vou por um outro lugar que Joana ocupa, que é a codificação do Espiritismo. E aqui, no decorrer do estudo, Joana de Ângeles, ela é conhecida como um espírito amigo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, 42 anos depois, nós vamos encontrar esse espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo mensagens de Jesus. E eu vou enxergando cada vez mais o movimento de Joana nos aproximando do Espiritismo. Eu estou fazendo uma breve passagem, né? Eu sei que isso aqui é muito longo, é muito para convidar vocês mesmos a estudarem. E aqui eu vou encontrar Joana. 81 anos depois, Joana vem como mentora de Divaldo Pereira Franco. E quando eu vou pensar em Joana como mentora de Divaldo Pereira Franco, ela apareceu para ele pela primeira vez em 5 de dezembro de 1945. E ali o Divaldo conta, né, de uma forma muito amistosa, muito amiga, falando que ela se apresentou durante muito tempo como espírito amigo. E na época, ele foi a Chico Xavier e Chico Xavier tinha Emmanuel como mentor. E ele ficou muito indignado, porque Chico Xavier tinha Emmanuel como mentor. E ele questionou Joana por que ele não tinha, por que a mentora dele não teria um nome, ainda buscando as bases materiais para tudo isso. E aí, durante muito tempo, Divaldo fala que ficou muito incomodado pelo fato do mentor dele, no caso, mentora, não se apresentar. E durante 19 anos, acompanhando Divaldo, escrevendo, e ele fala o que Joana trouxe para ele. E aqui a gente começa, efetivamente, a nossa palestra sobre Joana de Ângeles. Joana, ela se conecta com Divaldo
para trazer o que é de mais importante dentro do nosso movimento reencarnador. Dedicação e consistência aos estudos de Jesus. E durante os 19 anos, Joana, juntamente com Divaldo, acordava todos os dias, 5 horas da manhã, para escrever as mensagens. E durante 19 anos, Divaldo percebe que ele estava construindo uma base teórica. E aí ele relata que um amigo muito querido falou assim: Divaldo, vamos pegar todas essas mensagens, e isso é de conhecimento possivelmente já de alguns de vocês, vamos pegar todas essas mensagens, compilar elas em um livro, para que assim todos possam ler e a gente possa distribuir, divulgar as mensagens de Joana. E como um bom médio, ele foi encostar a Joana, e Joana pede para ele rasgar todas aquelas mensagens, porque ele passou 19 anos no processo de aprender a escrever. E não foi nesse momento que saiu o primeiro livro de Joana juntamente com Divaldo. E aqui nós vamos encontrar, em 1964, por isso que eu falo que foi 19 anos depois do contato de Divaldo com Joana, que ele esteve pronto para começar a escrever essa série de livros que muitos de nós conhecemos, para que nós possamos estudar. E aonde que eu entro agora? Por isso que eu falei que às vezes os temas dentro do Espiritismo, eles nos escolhem de uma forma muito singela. E eu me lembro que há 22 anos, em 1990, há 22 anos, eu fiz a minha primeira palestra dentro de uma casa espírita. E a minha primeira palestra, com 15 anos, eu me lembro que foi uma palestra única, não era dia de palestra. Nos meus 15 anos, o presente que eu me dei foi fazer uma palestra. E o primeiro livro que eu fiz como palestra foi Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles. Só que aí eu fiquei pensando que eu passei distante de Joana 22 anos. E não estudei mais o conteúdo de Joana. Por quê? É uma pergunta que todos fazem. E aí eu estava sentada ali, e aí quando colocaram o tema da palestra, alguém falou assim: é Joana de Ângeles que fala sobre psicologia, né, Ana? E automaticamente as pessoas, quando pensam em Joana, pensam em psicologia. E durante muito tempo, né, para que muitos saibam, a minha base de formação é psicologia. Eu não quis associar, e eu falo com o André que eu tenho um cuidado muito grande para não associar o tempo inteiro a psicologia com o espiritismo. Para não tornar o meu lugar como espírita um lugar mais onde as pessoas me veem como fonte de tratamento, mas que eu também possa aqui me tratar. Então eu posso dizer que eu passei 22 anos em tratamento para a compreensão do que é a série psicológica de Joana de Ângeles. E dentro do momento atual, quando eu penso no cenário da psicologia atual, da proposta de Joana, dentro da psicologia integral que ela vai nos trazer, a psicologia vem se perdendo nos últimos anos em si mesma. Então, hoje, eu vejo muitos psicólogos, muitos profissionais, e eu estou vendo uma vertente cada vez mais separatista. Separatista é onde que a gente vai perdendo o conceito do que é ciência, do que é o homem, do que é o ser integral. E recentemente, né, se eu for entender que a base teórica da série psicológica de Joana é Jung. E Jung, ele vem posterior a Freud. Só que ela não cita muito Freud nas suas obras. Ela faz uma releitura complexa. E Divaldo fala sobre isso. E para quem gosta de estudar, e para quem não gosta de estudar, esse vai ser o convite. Porque algumas pessoas perguntaram para Divaldo por que a escrita de Joana era tão rebuscada. Era tão difícil de ser compreendida. E eu posso dizer que raras vezes eu consegui entender Jung. Porque Jung é muito complexo. Porque ele vai falar de um lugar que eu preciso, de fato, recobrar as bases da psicologia lá nos seus princípios de estudo,
para conseguir entender a complexidade do que eles nos traz. E o que eu vou tentar aqui hoje é fazer uma releitura mais simplificada, mas sem perder o que a Joana nos traz, de que a nossa linguagem, sim, tem que melhorar a cada dia. E Divaldo pergunta a ela por que ela não simplifica a linguagem para se tornar cada vez mais acessível. Ela disse, né, que diante, se a gente for entender que ela foi uma das maiores poetisas do passado, se eu for entender que ela é uma das maiores escritoras, como é que eu vou fazer esse espírito, né, quase fazer um processo de regressão no processo da sua linguagem para se tornar acessível, e não vai corresponder efetivamente o que nós queremos, que é o nosso processo de evolução. Então, se está difícil, cabe a todos nós estudarmos cada vez mais. E muitas pessoas, eu me lembro ainda no Espiritismo, eu estudava alguns temas, quando eu estudei ali, o movimento, teve um autor que eu tinha muita dificuldade, eu acho que foi até Emmanuel, porque eu era muito jovem, eu estudava muito com um dicionário do lado, porque algumas palavras não faziam sentido para mim. E assim vai ter que ser o estudo novamente das obras de Joana de Ângeles. E aí, Divaldo, ele pega as obras da série psicológica de Joana de Ângeles e vai perguntar para alguns profissionais da psicologia se fazia sentido. Se era esse o caminho mesmo, né? Ele foi tentar ali fazer um processo de validação. E é claro, né, que teve um acordo, né? Todos os psicólogos, psiquiatras que se deparam com a obra das séries psicológicas de Joana de Ângeles compreendem a grandiosidade desse ensinamento. Só que aí a gente incorre num erro. Porque a teoria não é daqui para lá. É de lá para cá. Então, por que é tão difícil? Não somos nós, pesquisadores, estudiosos, que vamos construir a teoria para que outras pessoas sigam. É o plano espiritual permitindo que essa teoria chegue a todos nós. E o que nós estamos fazendo constantemente é fazer um movimento de separação dessa teoria. Como assim, Rayane? Eu tenho visto um movimento diante de um dos trabalhos onde eu atuo, que eu falo muito para psicólogos, né, voltado para a pauta de interculturalidade. E constantemente chegam psicanalistas, que são os estudiosos de Freud, de Jung, e falam para mim assim, por que você fala só para psicólogos e você não está falando para psicanalistas? E eu comecei a me questionar por que esses profissionais não estavam se sentindo pertencentes à psicologia. E estudando Joana de Ângeles, eu fui entender que não dá para separar. E, infelizmente, o movimento atual é de enxergar pessoas na cadeira da psicanálise, na cadeira da psicologia, na cadeira da psiquiatria, desintegrando o movimento da psicologia e a integralidade do si. E qual que é a base teórica de todos os ensinamentos de Joana de Ângeles? Dentro da releitura de Jung. Ali nós vamos compreender uma teoria que hoje é muito comum. E se eu for pensar, né, em todos os livros, eu gosto muito de um livro que é O Homem Integral. Quando eu penso no homem integral, eu não vou colocar a figura do homem, eu vou pensar a figura do ser. E hoje nós somos desintegralizados. Nós nos pautamos no lugar que a gente chama de opiniões adversas. Eu falo isso aqui constantemente. Nós vivemos em um mundo cada vez polarizado. Dentro de partidos políticos, né? É o meu jeito de pensar, é o seu jeito de pensar. E dentro das figuras representativas que nós ocupamos. E o que é que isso significa? Nós vamos ter bandeiras pautando em machismo e em feminismo. Então, ainda estamos nesse lugar de pensar a mulher, a pensar o homem de uma forma não integral. E quando Jung vai trazendo todos os estudos dos arquétipos, ele vai falar de uma teoria que é o processo que eu mais gosto da teoria junguiana, que é o processo de individuação do ser. E durante muito tempo, essa palavra individuação do ser, ela não foi compreendida por muitos profissionais. Por quê? E ainda não é.
Porque ainda queremos levantar algumas bandeiras onde nós devemos ocupar lugares. E o que a gente pensa nesse lugar é que eu tenho que aprender a integrar tanto o meu polo, e aí vocês como espíritas, nós como espíritas vamos entender isso cada vez mais, que eu não sou um espírito que está ocupando um corpo de uma mulher ou um corpo de um homem. Eu sou um espírito que vem de várias encarnações, que eu não sei qual corpo eu ocupei. E quando eu levanto bandeiras, como a Joana Inês de la Cruz, quando ela levanta uma bandeira com uma pauta feminina, ela tinha plena consciência da sua força masculina. É essa segurança que nós vamos falando. E hoje nós vemos cada vez mais homens e mulheres fragilizados dentro do seu próprio ser, desintegrados, sem compreender qual que é o seu papel de caminhada na Terra. Rayane, vamos traduzir isso, colocar na prática? Como é que eu integro isso dentro de mim? Como é que eu faço o processo de individuação? Como homem ou como mulher? Como é que eu aprendo a cuidar da minha própria história? E aqui eu vou lembrar da ideia dos arquétipos, que é como se fosse lembranças. Lembranças do que eu vim fazer. Então, existem alguns arquétipos que a gente fala que é o arquétipo do Deus, o arquétipo da cultura. E ali eu vou tentando guiar onde eu vou colocar as bases da minha vida. O que a gente faz hoje? Na maior parte das vezes eu busco pessoas para serem os meus guias. A gente meio que deposita em humanos a fonte de toda a nossa caminhada. Então hoje nós vemos, é muito comum, né? Ver os mentores, verem os coaches que estão guiando todas as pessoas numa forma de pensar. Isso não é novo, a gente tem isso no movimento religioso, de padres, pastores, líderes espíritas, e a gente esquece a sutil diferença entre nos permitir ser guiados por pessoas ou nos permitirmos ser inspirados por essas pessoas. Então, quando eu venho numa palestra da Rayane, não é a Rayane que guia, é os estudos que ela fez, é a releitura que ela fez que vai guiar vocês. E o que guia mesmo? Né? O que faz sentido mesmo? É a minha capacidade de estudo, de crescimento, a cada movimento, a cada ida na casa espírita. E eu me vejo, como muitos de vocês possivelmente, muito distantes de algumas obras, muitos distantes dos estudos. Então, às vezes, eu vou na palestra da Rayane e eu vou falar, nossa, a palestra da Rayane foi muito boa, porque ela falou de Joana de Ângeles, porque ela falou que Joana tem uma série psicológica. E aí eu passo um ano sem sequer pegar um livro de Joana para ler. E eu fico com um recorte muito reduzido de 1 hora do que é a história dessa mulher. Eu não volto na palestra no YouTube, eu não confirmo os dados da Rayane, eu não vou lá validar os estudos que ela fez, e eu vou vivendo um movimento cego no caminhar. Por isso que eu preciso aprender a ter uma visão crítica sobre o assunto. Quando Joana faz uma releitura da obra de Jung, ela vai trazendo para todos nós o processo de integrar. Então, ela fala que a psicologia e a ciência, durante muito tempo, e nós, né, que estamos aqui nos Estados Unidos, o que mais acontece quando a gente vai num médico americano ou num profissional americano? Ele só consegue enxergar um recorte do que a gente está trazendo. Né? Então, se eu for lá olhar uma dor que eu estou no dedinho, ele olha para o dedinho. E muitas vezes esquece de me perguntar o restante, o movimento integral. Então, o que nós, brasileiros, na maior parte das vezes fazemos? Nós vamos lá confirmar com o médico brasileiro, né? E a gente vai lá e consulta e pergunta, eu tô com dor nesse dedo, eu queria que você... Aí o médico vai perguntar, mas aí, como é que tá a sua vida? Vai perguntando, vai pedindo exames, e a gente percebe que ele consegue enxergar de uma forma mais integralizada. Por que isso acontece na cultura americana?
não é uma crítica que a gente tem que fazer. Os Estados Unidos é um dos lugares onde mais produz ciência. Então, quando o médico brasileiro consegue enxergar o ser mais integralizado, as nossas pesquisas ainda são do universo americano. É onde mais produz pesquisa. Então, toda a nossa base científica, toda a nossa base de estudo, ou vem dos Estados Unidos ou vem da Europa. O que nós estamos vendo cada vez mais são pesquisadores brasileiros, pesquisadores latinos ganhando campo no estudo do indivíduo. Então, quando eu vejo Jung, né? Jung nasceu na Suíça, então ele é europeu, fazendo uma leitura. Agora, como que Jung, que nasceu num dos países, entre aspas, dentro do meu arquétipo, né, que eu acho desenvolvido, que é a Suíça, hoje eu já questiono muitas questões em relação a isso, vai trazer uma teoria que faz sentido para mim. E eu muitas vezes não questiono isso. Como é que eu vou conseguir entender que muitas das pessoas, muitos dos espíritos que trazem conhecimento teórico, eles vivem uma realidade completamente diferente da minha? E eu sei que muitos de vocês, como eu também já fiz, eu nunca questionei. Eu só incorporei. Agora, como é que eu incorporo a teoria do processo de individuação, que é o que deixa grande parte de nós presos em movimentos depressivos, em movimentos de ansiedade, em quadros de uma tristeza profunda diante da nossa própria história? O que a gente vê no movimento teórico é que muitas vezes, dentro dos nossos sistemas, nós buscamos respostas naquilo que nós não temos no nosso movimento de vida. Então é como se eu quisesse buscar fontes de força dentro do meu sistema familiar, por exemplo. Só que o meu sistema familiar muitas vezes não recebeu o que eu gostaria que ela recebesse. E aí nós temos uma geração que não recebeu, mas que culpa a geração anterior. Só que ela não consegue olhar para ela e pensar que ela é capaz de buscar. Então a gente fica querendo que o outro me preencha. E é onde que está uma das nossas maiores dores e um dos nossos processos de maior decepção com o ser. São as expectativas. Nós somos um dos seres que mais depositamos expectativas no outro. Por isso que nós afastamos de amigos, afastamos de familiares, afastamos de centros religiosos. Por isso que nós vamos nos afastando justamente de nós mesmos. Então, se eu for pensar uma pessoa depressiva, né, tem uma grande expectativa frustrada na vida dessa pessoa. Que não é tão simplista assim como eu estou falando, né? Então, quando eu vou caminhando para diminuir as expectativas em relação ao outro e construindo um processo de integração do ser, eu vou tentando pensar na minha vida comigo mesmo, dentro de um arquétipo da qual eu faço parte. Então, eu faço parte de um sistema familiar que eu preciso responder por ele. Eu faço parte de lugares ocupados que muitas vezes eu nem pensei em ocupar. Às vezes a gente cai na maternidade, a gente cai na paternidade sem se dar conta do que realmente é. E muitas vezes eu não estou conseguindo olhar nem para mim, eu vou ter que olhar para o outro. E assim é o sistema da vida. E a gente estava conversando mais cedo ali, né? Que anteriormente éramos mães muito mais jovens. Né? Nós vamos ver as nossas avós, né, grávidas com 15, 16 anos. Eu estava falando que nós somos as gerações que rompemos esse padrão. Né? Por exemplo, dentro do meu sistema familiar, eu sou uma mulher que foi tardia. Teve filho depois dos 32. Então, eu quebro um lugar de barreira, onde que todas as minhas gerações anteriores comportaram de uma forma. E aí, eu vou buscar referência como nessas mulheres do passado? Como é que elas podem ser bases para o meu caminhar? O que eu pego aqui desse movimento?
Eu vou fazer uma mistura que eu gosto muito de fazer, que é a mistura do nosso processo de migrar na vida. Quando eu venho para os Estados Unidos, eu tenho algumas opções dentro do meu movimento de ficar aqui. Ou eu acho que tudo ruim, não gosto desse país, estou aqui para trabalhar, que é muito ruim, e só vivo a cultura brasileira, eu só como comida brasileira, eu só me relaciono com brasileiros, eu só entendo a minha cultura e eu faço o que a gente chama de separação cultural. E eu também posso fazer o movimento de marginalização, de ficar à margem. Né? Às vezes a gente precisa fazer isso diante do nosso status migratório. Só que existe um processo que a gente fala que é o ideal, mas não vai acontecer de uma forma muito comum, né? Que tem um teórico que chama Berry. Ele está ali em Nova York, ele está na Universidade do Queens, que ele estuda sobre o movimento de integração cultural. Integração cultural, integração do ser. Que é quando eu pego o que de melhor tem nessa cultura, com o que de melhor tem na minha cultura, e faço o que a gente chama de salada mista, né? E eu fico pensando na Beatriz, né, Ana? Que tem que pegar várias culturas ao mesmo tempo para integrar. E esse é o lugar. Eu pego o que há de melhor na minha história familiar. De melhor. Porque a gente só pega o de pior. A gente só pega as culpas. A gente só pega o que faltou. A gente só pega todos os abusos que nós vivenciamos. E todos nós vivenciamos algum tipo de abuso em alguma proporção. E a gente está descobrindo que é abuso agora. Porque antes ninguém sabia que era abuso. Que achava normal. E eu volto a repetir, a gente ainda defende alguns lugares de abuso. Né? Então, quando eu falo para uma criança que hoje ela não apanha mais, na cabecinha dela, né? Esses dias a gente falou com o Heitor, né? Eu falei assim, olha, Heitor, sabia que lá no passado... Ah, lembrei. Eu estava conversando com o Heitor, e aí eu falei com ele assim, sabia que a vovó colocava a mamãe de time-out, de castigo? Eu não acredito que ela fazia isso com você. E aí ele liga para minha mãe e fala, por que você colocou a minha mãe de time-out? Você sabe que isso não é certo. Isso não é justo com ela. Né? Ele fala desse jeito, bravo com ela, assim, né? E aí eu fui entender. Imagina se esse espírito recebe uma palmada. Como todos nós aqui possivelmente já recebemos, né? Palmadas, né? Varas, cintos, castigos. Aqui alguém já recebeu castigo? Eu já recebi castigo de 1 mês, né? Sem poder sair de casa. Imagina esse espírito recebendo isso, compreendendo outros lugares. Se eu não conseguir enxergar que esse espírito vem de uma forma diferenciada, que eu vou precisar, sim, olhar para a minha história e falar, epa, vou ter que fazer de uma forma diferente, que eu ainda não sei o que é. É quando eu vou começar a integrar, individuar a mãe e o pai que está dentro de mim. É quando eu vou começar a integrar a mulher e o homem que está dentro de mim. Então, se eu estou levantando pautas muito masculinizadas dentro da minha história, eu estou indo para o caminho errado. Se eu estou levantando pautas muito femininas na minha história, eu também estou indo para o caminho errado. E hoje, né, como alguns sabem, eu faço uma leitura muito mais do universo masculino. Hoje eu atendo, né, hoje meu objetivo é estudar muito mais os homens do que as mulheres. E durante muito tempo eu trabalhei com abusos de mulheres, meu público foi quase que exclusivamente feminino. E hoje as mulheres que me procuram, eu não atendo elas mais, porque o universo é 100% masculino. E é como se eu estivesse fazendo esse processo de integração, de compreender as dores que permeiam a vida de um homem e a vida de uma mulher. Que são integradas no processo deles mesmos. Então, quando eu encontro personalidades como Jesus, eu não consigo enxergar em Jesus um lugar de homem e de mulher muito marcado. Conseguem? Não dá. Não tem bandeiras levantadas. Você olha para ele, você olha para o movimento dele, é um ser que comunica sutilmente nas duas polaridades. Não desrespeita nenhum e nem outro.
Quando eu encontro Chico Xavier, não consigo enxergar nenhum e nem outro. Quando eu encontro Divaldo, não consigo enxergar nenhum e nem outro. Então, se está muito marcado dentro de mim, algum jeito, alguma força, eu vou precisar repensar. Porque nós estamos construindo uma sociedade onde isso vai ser cada vez mais integrado. É como se fossem os meus hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Algumas pessoas vão fazer alguns testes, né, de domínio público. Testes de domínio público são testes onde qualquer pessoa pode aplicar, qualquer pessoa pode fazer a leitura e está lá na internet, não tem ciência por trás. Teste de domínio público é isso, tá? Que vai falar assim, você funciona mais no seu hemisfério esquerdo, porque você é mais racional, porque você é mais isso. Já viu esses testes, né? Você funciona mais por esse lado, porque você é mais emotivo, tá? Isso aqui não é ciência exata, né? Você vai encontrar ali para todo mundo ver. Mas o que vai acontecer é que muitas vezes a gente vive nesses polos mesmos. Né? Algumas pessoas viram e falam assim, nossa, eu sou 100% emoção. Já conheceu pessoas assim? Né? Sou 100% emoção. Falou comigo, tô aqui, não dou conta, né? E tem outras pessoas que falam que é 100% razão. Tô dicotomizado. Tô num lugar e tô no outro. Então, toda vez que eu perceber que eu estou fazendo posturas que vai de um ponto para o outro, e aí algumas pessoas vão pensar assim, e aí, Rayane, me fala mais sobre um conceito que está todo mundo falando, que é a relatividade da vida. Aí complica, né? Para mim, tudo é relativo. Aí é como se eu não tivesse uma opinião formada. Já perceberam isso? Vocês estão escutando isso socialmente? É algo que vocês já escutaram? Que as pessoas pensam assim, para mim tudo é relativo. E eu gosto muito desse conceito de relatividade, no sentido real da palavra. Um conceito é relativo até o momento que eu não o entendo. Porque quando eu entendo aquele conceito, eu consigo emitir uma opinião. Então, se chegar aqui para mim agora e falar, teve um ataque nessa proporção. Essa é a notícia. Esse aqui é o que chegou. Para mim ainda é relativo. Porque eu não conheço tudo que está por trás. Eu não conheço as motivações, eu não conheço tudo que está por trás. Mas espera aí, Rayane, teve vítimas. Mas eu sou espírita. O conceito de vítima dentro do espiritismo é relativo, mesmo tendo vítimas. Então, o espiritismo é uma das religiões que mais vai entender todo esse processo. Porque se eu não entendo, e aí por isso que eu falo que Joana de Ângeles, para mim, ela é o espírito. E eu vou voltar aqui, ó. Quando eu olho para todas essas mulheres, eu não vejo uma semelhança física nelas. São mulheres de séculos diferentes, com a mesma forma de se apresentar, o mesmo olhar. E aqui eu estou falando de Joana de Ângeles, que é esse linear reencarnatório. Quando essa mulher ela vai apresentando conceitos relativos e vai estudando sobre a vida, o que ela me mostra entre a Terra e o plano espiritual? É como se ela viesse à Terra, nos entregasse um pouco do que ela estuda no plano espiritual, do pouco que ela vivencia no plano espiritual, para que nós pudéssemos e conseguíssemos estudar o que tem por trás da encarnação dela. Então eu posso pautar toda a minha base na força de Joana de Cusa, eu posso pautar todos os meus estudos em Joana, Inês, eu posso pautar toda a minha entrega em Clara. Eu posso entregar todo o meu processo de integração de ser com Joana de Ângeles. A força e a coragem de Joana Angélica. Então, cada encarnação, ela vai trazendo algo muito forte
para que nós possamos compreender. Agora, quem é esse espírito? Que espírito é esse que tem um caminhar tão belo no movimento? Agora olha para si, dentro dessa vida. Onde está linear? Raras vezes a gente consegue enxergar a nossa vida com uma entrega. A gente faz muitas pausas, muitas paradas no caminho. A gente esquece de nós mesmos. A gente esquece de olhar para o nosso processo de evolução. E eu vou perguntar, o que você deixa? O que nós deixamos na nossa jornada? Em qual momento eu deixo força? Em qual momento eu deixo crescimento intelectual? Em qual momento eu deixei entrega? Como é que eu vou enxergando isso? Porque se eu começo a enxergar agora, nesse movimento de encarnação que eu tenho, aí eu vou trazer e já vou fechando, né? A teoria de Jung fala do movimento de consciente e inconsciente. Isso aqui é a base teórica da psicologia. Aquilo que está no consciente e o que está no inconsciente. O que está no inconsciente é como se a gente não conseguisse acessar. São as nossas sombras. É quando eu me vejo, por exemplo, com raiva, com ciúmes. Quando eu me vejo com sentimentos de egoísmo, de orgulho. Tudo isso é o que mora no campo do inconsciente. É aquilo que às vezes a gente luta para não ter e nos vermos, nós nos pegamos tendo esses sentimentos. Mas nós somos muito bons advogados dos nossos ideais. Então, às vezes eu estou com raiva, eu estou defendendo a minha raiva. Eu estou sustentando a raiva teoricamente. Eu estou com raiva por conta disso, 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 disso. Né? O que a gente escuta, por exemplo, em relações abusivas, é esse processo de responsabilização do sentimento que a pessoa tem no outro. Qualquer relação abusiva, uma forma de identificar é assim: eu estou com raiva de você porque você fez isso, e isso, e isso, e isso. O meu comportamento é descontrolado porque você fez isso, 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 e isso. Se você não tivesse feito, eu não estaria assim. Conseguem perceber? Então eu responsabilizo o outro pelo meu total descontrole de mim mesmo. Toda vez que eu vejo isso, e aí eu vou pensar, parece uma coisa que não faz sentido. Quando eu coloco isso numa relação abusiva, mais comum da sociedade, como se fosse um homem agressor, abusando e violentando emocionalmente uma mulher, nesse lugar, fica assim: ah, entendi. Mas quantas vezes nós fazemos isso com as crianças? Filho, eu tô nervosa ou nervoso porque você fez isso, isso, isso e isso. Então, esse movimento de relações abusivas, ela vem no nosso histórico. Estudar a Joana é olhar para isso. Integrar o homem é parar de olhar para o outro, o responsabilizando pela sua vida. Pelos todos os seus descontroles. É entender que é você com você. E o outro vai sair. E Joana fala assim, que diante de um movimento de dor em um dos cônjuges, você pode ser o auxílio da dor, mas não a cura da dor. A cura da dor é você com você mesmo. Integrar o homem não é buscar em outro homem a solução de nós mesmos, mas é refazer a leitura de tudo que nos é entregue para que eu possa caminhar integrado com a minha força de homem e de mulher, porque eu as tenho. Eu só não sei usar. Eu estou aprendendo a usar. E o convite da palestra de hoje não é para vocês. Não deveria ser. O convite da palestra de hoje é para mim. Quando eu finalizei
eu fiquei pensando assim, o que é que o André quer de mim? E não é André Luiz, não. É André Luiz, mas é outro André. É o encarnado. Né? O que é que ele espera de mim? Quais são as expectativas criadas em uma palestra como essa? É a continuidade dela. E às vezes, nós palestrantes, nós buscamos temas para ser foco da nossa palestra. É muito comum. E eu sei que vocês também, né? Quando vem na palestra, muitas vezes a gente seleciona um tema para estar. Quem nunca fez isso? Eu já fiz também. Né? Quando tem assim, vai ter esse tema, eu falo, essa palestra aqui eu não posso perder. Vai ter essa pessoa, essa palestra eu não posso perder. E a gente vai fazendo esse processo de seleção. Mas eu fiz uma seleção comigo mesmo, que é justamente, né? Assim como eu fiz com Boa Nova, lembra? Com Boa Nova, que eu fui fazendo o estudo de todas as passagens, eu acho que eu não findei o Boa Nova aqui com vocês. Eu vou me propor, por mim, retomar os estudos de Joana de Ângeles através dos livros. E 22 anos depois, eu volto aos estudos da série psicológica em forma de palestra. Qual que é o exercício? Me fazer ler um livro por mês. Né? Que esse é um dos lugares que muitas vezes a gente esquece. Então, o objetivo aqui, tá, André? É tentar uma vez ao mês fazer uma leitura de Joana. E a gente vai começar com a base teórica. A base dos ensinamentos dela, eu já peguei o livro, já dei uma passada assim, que é Jesus e o Espiritismo. Eu vou fazer essas leituras de Jesus e trazer o Evangelho na sua pureza. E eu vou ter muito cuidado ao falar da psicologia. Porque a psicologia que eu sei é a psicologia do homem. Eu ainda não tenho total clareza da psicologia do espírito. E é essa psicologia do espírito que a gente vai tentar integrar cada vez mais em nós. Porque muitas vezes nós temos muitos espíritos adoecidos e a psicologia da Terra não está conseguindo auxiliar. E eu sei que não é por acaso, e esse foi o objetivo de Joana de Ângeles quando ela começa a escrever por longos anos junto a Divaldo, para deixar uma obra primorosa na Terra, para que ela fosse distribuída em todos os campos que se fizerem alcançada, no objetivo de mostrar uma psicologia integrada do ser. E Divaldo nos narra que ele, como um médium espírita, ele fala que muitas vezes ele se sente muito solitário. E foi um relato que mexeu muito comigo. Que às vezes a gente, ao ver um palestrante, por exemplo, como o Arthur, que esteve aqui na sexta-feira, quando eu vou ali na palestra do Divaldo, que acontece em Nova York, eu não sei o que tem por trás daquele movimento de palestra. E Divaldo fala que uma das maiores entregas dele dentro do espiritismo é esse movimento que Joana de Ângeles, diante de todas as mulheres, vocês vão perceber que ela sempre esteve em mosteiros, recolhida, produzindo, estudando, entregando, acolhendo. É que Divaldo, ele não se permite viver lazeres, prazeres, que ele tem uma vida celibata, né? A gente sabe que Divaldo não é casado, e que esse é um dos grandes desafios nessa entrega. Né? Eu fiquei pensando, até eu pensei, possivelmente vocês devem ter pensado, então é mais fácil, né? Se tá sozinha, a caminhada vai ser mais leve, não tem filho, não tem esposa, não tem marido, segue a vida sem distratores. Então, para nós, é esse movimento de não guiar a todos, de guiar nós mesmos, dentro da microesfera que nos pertence, dentro do microambiente que nos pertence, que é a nossa família. E a gente aqui vai chamar de família nuclear, que é filhos e relações mais próximas, que a família extensa já fez a caminhada dela. E eu convido vocês a voltar lá na minha palestra de Joana de Cusa, que foi uma palestra que foi maravilhosa fazer, e também convido a pegar, deixa eu ver aqui que não tá no meu, a pegar algum desses livros, né? Hoje eu tô com esse livro aqui, né, que tá aqui comigo, eu estava lendo ele ontem à noite. Ele vai narrar todo esse movimento qual que é o nome da autora? Ela estava aqui.
Deixa eu voltar aqui. Sueli Caldas, né? Que ela já esteve aqui, né? E ela faz essa leitura de Divaldo junto a Joana. Então, aqui nesse livro eu consigo pegar ele e aqui para, né, você, Rayane, eu não consigo ter acesso à biblioteca, eu não consigo comprar o livro físico, eu posso baixar os livros, ler no iPad, eu tenho o hábito de escutar audiobook, né, enquanto eu estou ali fazendo alguma atividade de casa. E eu queria que fosse um estudo mais participativo, que eu não pudesse falar só para quem está recebendo, mas para alguém que pudesse compreender um pouco mais da série psicológica de Joana de Ângeles. E eu agradeço por vocês a atenção do estudo, mas eu agradeço ao André pelo convite, porque foi ele que sugeriu, e eu agradeço a todos os meus guias espirituais, que eu, assim como o Divaldo, eu não sei o nome, eu possivelmente não vou saber, pela inspiração na preparação da palestra. Tenham um bom domingo, uma boa semana e busquem sempre olhar para o seu processo de cuidar de vocês, cuidar de nós como pais e mães da nossa própria história.